Como ler melhor os artigos científicos dentro da faculdade de psicologia. Em diversos outros vídeos aqui do canal, eu já comentei sobre a necessidade de leitura dentro do curso de psicologia. Eu já mencionei também que nem sempre as leituras vão ser obrigatórias, ou seja, os professores eles dão também muitas leituras que são opcionais, mas é fato, né, que você vai precisar se dedicar um pouquinho à leitura desses materiais que são, né, muitas vezes aí recomendados. Mas no vídeo de hoje eu vou basicamente pegar na sua mão e te ensinar a ler um artigo científico da maneira mais eficiente. Não significa que tem uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo para você utilizar aí para conseguir ler um artigo científico, mas tem dicas, né, que me ajudaram e que podem te ajudar também nesse processo. Então, a gente vai dividir a leitura desse artigo científico em duas partes. A primeira parte se trata de uma leitura exploratória, ou seja, você vai ler o título desse artigo, o resumo desse artigo, que é onde ele se concentra, né, do que o artigo se trata, qual é o objetivo do artigo, a justificativa, as palavras-chave desse artigo, onde você vai conseguir ter uma boa noção da ideia central, né, do texto, e também a conclusão desse artigo. Então, na leitura exploratória, você vai estar realmente explorando o terreno, você vai estar focando nas partes mais essenciais e vai estar deixando o desenvolvimento desse artigo para ler depois, no segundo ponto da leitura. Então, você vai iniciar com uma leitura exploratória, focando ali nas partes mais essenciais para conseguir captar até mesmo a ideia central desse artigo e não vai focar em todos os detalhes, em todos ali os meros detalhes desse texto. Na segunda parte, você vai fazer uma leitura ativa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o meu método de estudo e eu falo que eu utilizo um método onde a aprendizagem ela é ativa, ou seja, eu não fico apenas na leitura, eu vou para a parte prática também. E eu recomendo fazer isso também na leitura de artigos acadêmicos. Então você vai escrever enquanto lê, você não vai apenas sublinhar o que está escrito ali no artigo. Eu sei que muitas pessoas têm esse hábito, né, de ir ali grifando a parte mais importante do artigo, mas quando você foca apenas nisso, acaba que você tá apenas lendo e destacando as partes mais essenciais, mas talvez essas partes essenciais, elas não vão ficar fixadas ali na sua mente, você vai acabar esquecendo. Então, a minha orientação é que após a leitura exploratória, né, onde você vai focar ali nas partes mais essenciais, você vai passar para o desenvolvimento desse artigo e você vai fazer uma leitura ativa, onde você escreve enquanto lê, fazendo ali um mini fichamento de cada parágrafo, ou a cada 2 parágrafos você faz um fichamento, né, colocando ali as partes mais importantes, mas também fazendo um movimento de escrever o que você entendeu daquele parágrafo, com as suas palavras, o que você entendeu desse artigo. Com as suas palavras, quais foram os principais achados desse parágrafo? Quando a gente utiliza a escrita, né, como método ali, como uma ferramenta para aprender, a gente está fazendo uma aprendizagem ativa, ou seja, a gente não foca apenas em ler, a gente não foca apenas em sublinhar o que é importante, mas a gente faz esse movimento de realmente guardar aquela informação. Quando a gente escreve, as chances daquela informação ficar na nossa mente são muito maiores. Então, para ler um artigo científico e de fato lembrar do que você leu, de fato aprender sobre o conteúdo que está ali, além da leitura exploratória, é muito importante que você faça, né, essa segunda etapa, esse segundo estágio que consiste nessa leitura ativa. E eu vejo que muitos estudantes, né, cometem
cometem um erro quando não fazem isso. Leem ali o artigo científico, o artigo acadêmico, como se fosse um texto corrido, como se fosse um livro. Lê ali do começo ao fim, sem parar para escrever sobre o artigo, sem parar para escrever sobre os achados daquele determinado parágrafo, sem fazer esse processo mais ativo, sabe? Sem colocar ali a mão na massa. Então, se eu tenho aí uma dica para deixar para vocês, é exatamente essa, né? Nunca leia um artigo científico como se fosse um livro de romance, por exemplo. Nunca leia um artigo científico como se fosse um texto corrido, uma bula de remédio, onde você não precisa parar para olhar para trás, onde você não precisa parar para de fato entender o que você leu. É muito importante ler um artigo científico com a consciência de que se você não parar, se você não fazer fichamentos a respeito dele, é muito difícil que aquela informação realmente fique na sua mente a longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. O intuito desse vídeo realmente foi ajudar, né, quem está aí entrando talvez no mundo acadêmico, quem está entrando na faculdade de psicologia e não faz ideia de como se lê artigo científico, ou talvez está lendo, mas sente que as coisas não estão ficando na mente, que lê e logo esquece. Então esse é o método que eu, Luana, utilizo aí para ler os meus artigos e de certa forma reter mais as informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo para eu entender que esse vídeo foi útil para você de alguma forma. E é isso, até mais, até o próximo vídeo.